Bom, boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao Dr. Susano Costa, meu amigo, o convite que me endereçou para estar presente aqui nesta muito conhecida livraria do Rhodes, que por sinal fica aqui nesta rua, ao lado de um prédio que suponho ainda é sede da Associação Cabo-Verdiana, e que antes de ser a Associação Cabo-Verdiana foi a sede da Casa de Cabo Verde e do GADCG, para as pessoas menos jovens, que era o Grupo de Ação Democrática da Guiné-Cabo Verde, de que fui um dos fundadores, e que teve um papel muito positivo e relevante no processo de condução de Cabo Verde à independência. Também tenho um prazer muito grande em estar aqui com esta plateia sofisticada, de jovens, de quadros, de militantes políticos e da cidadania cabo-verdiana. Muitos amigos também, que vejo alguns que não são cabo-verdianos, mas se interessam pelas coisas cabo-verdianas. Familiares meus também aqui estão presentes. E, portanto, saúde a todos. Espero não defraudar as vossas expectativas. Eu estou aqui na condição de candidato a Presidente da República de Cabo Verde nas próximas eleições, que terão lugar ainda este ano, não sabendo exatamente qual é a data, mas provavelmente entre agosto, setembro ou outubro. E estou aqui numa postura claramente descomplexada, aberta e frontal, para vos traçar em linhas muito sumárias o que penso do papel e das funções de um Presidente da República no sistema político cabo-verdiano, em particular no contexto político nacional e internacional em que o país se insere neste momento. Espero, sobretudo, que do debate, da troca de ideias, que seja autêntica, genuína, que seja forte, possamos uns e outros sair daqui mais ricos do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos projetos que nós temos. Evidentemente que a partida sei que não vim aqui propriamente para fazer um apelo ao voto, mas naturalmente não serei ingênuo, não estarei cá também de forma gratuita. E sei que das pessoas que aqui estão, e conhecemos-nos, que possivelmente nem todos aqui estão serão adeptos ou simpatizantes da minha candidatura. Espero que depois do debate, pelo menos, algumas das pessoas que estejam ainda com dúvidas, estejam hesitantes, ou que não estejam com candidatura, estejam no final com esta candidatura, que é uma candidatura da cidadania, uma candidatura que arranca da sociedade civil e que pretende precisamente isso. É o reforço da democracia cabo-verdiana, o reforço e o aprofundamento do nosso Estado de Direito e do nosso Estado constitucional. E, sobretudo, uma afirmação mais forte, cada vez mais forte, daquilo que podemos chamar a cidadania democrática em Cabo Verde. Repito esta ideia da natureza da candidatura. Evidentemente que esta plateia é sobretudo formada por gente que conhece o nosso sistema constitucional, conhece o nosso sistema de governo, mas não se perde muito em clarificar esta ideia central. Em Cabo Verde, o Presidente da República não é, nem deve ser, um chefe de partido, não é um líder executivo, não é um chefe de governo e, portanto, não se responsabiliza pelas políticas públicas de governação. O Presidente da República, no nosso sistema político, deve ser, sobretudo, sobremaneira, um moderador, um árbitro do sistema político, uma personalidade que tenha percurso político e tenha as condições políticas e pessoais, sobretudo pessoais, para que possa exercer, sobretudo em momentos de dificuldades, aquilo que é habitual chamar-se uma magistratura de influência política e moral no conjunto da sociedade cabo-verdiana. E não é por acaso que, para o exercício dessas funções, a Constituição do país faça um desenho do perfil de um Presidente da República. Precisamente porque deve ser árbitro e moderador do sistema político, é que, nomeadamente, os partidos políticos em Cabo Verde não têm a competência para
indicar ou escolher candidatos a Presidente da República. Os partidos políticos podem apoiar candidatos já existentes. E foi nesse pressuposto que eu, candidato a Presidente da República, fiz questão de, até contrariando algumas vozes, até vozes de pessoas próximas de mim politicamente, de amigos, fiz questão de anunciar formalmente a minha condição de candidato a Presidente da República bem antes das eleições legislativas. As eleições legislativas são eleições marcadamente partidárias, são eleições para a escolha de deputados e para que saia um governo legitimado pelo voto popular. E as eleições presidenciais são eleições suprapartidárias por natureza. O candidato tem uma decisão pessoal e tem uma decisão individual e, portanto, quis marcar simbolicamente de que eu seria irreversivelmente candidato a Presidente da República, independentemente do resultado das eleições legislativas que teriam lugar a 6 de fevereiro, e que era uma candidatura independente, suprapartidária, contando ainda com o apoio das forças políticas cabo-verdianas. E, na verdade, não escondo que passei largos meses a preparar o anúncio ou não anúncio da candidatura. Durante vários meses contactei personalidades políticas, dirigentes políticos partidários, deputados, autarcas, intelectuais, quadros, jovens, estudantes, organizações de mulheres, para poder ter uma avaliação objetiva de condições políticas que pudessem sustentar uma candidatura de sucesso, uma candidatura vitoriosa. Naturalmente privilegiei, nesses contactos, entre os partidos políticos, o Movimento para a Democracia, o MPD, por razões óbvias, não creio que não vale a pena aqui estar a recortar. Fiz esses contactos a esse nível do MPD, da liderança às bases, os deputados nacionais, os deputados municipais, os autarcas, e logo tive a sensação, a percepção de que tinha um apoio vasto, um apoio alargado no seio do MPD. Mas também contactei outras forças políticas, nomeadamente, não escondo ter tido contactos com o CID, ao mais alto nível, com dirigentes de outras forças políticas de menor dimensão, mas igualmente com escritores, com universitários, com estudantes e com militantes da cidadania e simpatizantes e eleitores de todas as forças políticas, inclusive do PAICV. Aliás, não é segredo para ninguém que acompanhe a vida política cabo-verdiana de perto, que trabalho de perto, em algumas estruturas, com eleitores, simpatizantes e até alguns responsáveis regionais ou municipais ligados a partidos que não seja o MPD. Bom, de qualquer modo, a candidatura foi lançada como candidatura independente e fiz sempre questão de vincar isso. Sou um candidato da cidadania e da sociedade civil que recebeu com muita satisfação, tenho que dizer, o apoio político, expresso, institucional, de um dos dois grandes partidos nacionais cabo-verdianos, do Movimento para a Democracia, que decidiu apoiar-me depois de uma reunião do seu órgão, Direção Nacional, há pouco tempo. É um apoio político muito relevante, muito importante, pois o MPD é um grande partido popular, é um partido com grandes raízes na sociedade cabo-verdiana, com experiência de governação, e que, apesar da derrota eleitoral de 6 de fevereiro, ainda assim é um partido que tem, no universo cabo-verdiano, mais de 90 mil votos e representa, creio que, perto de 42% dos eleitores cabo-verdianos. Mas eu dizia, e volto a acentuar esta ideia, não sou um candidato, às vezes como se diz, um candidato do MPD, porque isso não é possível, ou não devia ser possível, no nosso próprio quadro constitucional. É claro que nós ouvimos dizer que há candidatos, ou há outros candidatos, ou potenciais candidatos, que foram escolhidos por um partido político. Eu acho que é uma postura um pouco estranha no nosso sistema, porque não cabe aos partidos políticos em Cabo Verde estar a escolher os candidatos. Se lhes cabe apoiar candidatos, é porque os candidatos já existem previamente. Tem a haver candidatos para que o partido os possa apoiar. A escolha
um fórum partidário, um órgão nacional do partido, escolher um candidato à Presidente da República, creio que é algo de anómalo no quadro do nosso sistema jurídico constitucional. Mas, naturalmente, que somos ainda uma democracia que, apesar de termos um processo que é irreversível, é uma democracia ainda que precisa de caminhar, a passos largos, e creio que, mais à frente, com o tempo, nós teremos procedimentos mais em conformidade com aquilo que a Constituição exige relativamente às candidaturas presidenciais. Bom, então eu estou como candidato para... Porquê? Bom, decidi-me candidatar porque tinha as condições à partida, embora não pareça, já tenho 35 anos de idade, gozo perfeitamente dos direitos políticos, tenho um percurso político, creio que é relevante. Eu militei para a independência de Cabo Verde praticamente desde os 17 anos de idade, militei na clandestinidade para a independência do país, dei-me contribuição ainda que modesta para que Cabo Verde fosse um Estado independente e fizesse parte da comunidade internacional, mas também, a par disso, a partir dos anos 80, mais exatamente fins de 79, 80, 81, estive ligado a movimentos, a grupos de oposição ao regime de partido único e, portanto, fui um militante ativo para que Cabo Verde se democratizasse e pudesse haver em Cabo Verde, como há hoje, um Estado democrático, um Estado de Direito e um Estado constitucional. Tudo isso que veio acontecer anos depois e se materializou e se plasmou numa Constituição fundante, que é a Constituição de 92, de que tenho a honra de ter sido um dos seus, não digo obreiros, mas que participei de alguma forma na elaboração dessa Constituição, que ainda está em vigor entre nós, apesar de ter sido sujeita a revisões importantes, nomeadamente em 99 e mais recente em 2010. Portanto, esse percurso. E então pensei que, tendo alguma experiência governativa nos anos 90, fiz parte do primeiro governo da Segunda República do país como Ministro dos Estrangeiros, tinha tido uma experiência anterior na diplomacia cabo-verdiana, fui muito jovem, fui o primeiro diretor-geral da imigração do país, fui o primeiro secretário-geral do Ministério dos Estrangeiros ainda nos finais dos anos 70, tenho algum percurso académico e, sobretudo, tenho sido nos últimos anos um militante da cidadania e da democracia, de várias formas, como cronista, como palestrante, fazendo conferências a convite de autarquias, em universidades, participando em sessões como estas, polémicas, de debate para a defesa de ideais democráticos. E pensei, portanto, que neste contexto em que o país vive, Cabo Verde vai ter proximamente desafios muito importantes, complexos e difíceis por enfrentar. Temos fenómenos novos, como o da criminalidade transnacional organizada. Temos problemas já preocupantes do ponto de vista da segurança interna. Temos um problema de um crescimento da economia insuficiente, que ainda é incapaz de gerar empregos e diminuir grandemente as taxas de desemprego que afetam, sobretudo, jovens e a camada feminina. Temos problemas, vamos ter problemas nas nossas comunidades imigradas, sobretudo na Europa, de pessoas que vão ter a sofrer os impactos de uma crise financeira e económica que parece não ser conjuntural e que seguramente afetará o país de várias formas. Diretamente através das nossas comunidades na diáspora e de uma forma mais ou menos direta na nossa própria economia. A nossa economia está muito ligada às economias europeias. Um dos principais vetores de desenvolvimento do país é o turismo. O grande fluxo turista, um bom fluxo, provém da Europa e, portanto, nós temos de estar preparados para debelar, vencer ou contornar os impactos dessa crise junto do país. Portanto, há estes desafios complexos. Mas também temos o desafio da consolidação da democracia do Estado de Direito em Cabo Verde. Em países como o nosso, onde não há uma tradição ainda muito importante de Estados fundados em liberdades, não temos uma grande tradição de Estados constitucionais e de Estados de Direito, a moderação, o equilíbrio,
arbitragem são critérios e vetores fundamentais. E, portanto, neste contexto, sempre me pareceu, e sempre o disse antes das legislativas, que o país precisaria de um Presidente da República que tivesse a capacidade de estabelecer equilíbrios, de estabelecer pontos, de diálogo permanente com os partidos políticos, com outras instâncias políticas, mas, sobretudo, com a sociedade cabo-verdiana, os cidadãos e as instâncias da sociedade civil. Porque só assim é que nós temos uma democracia moderna. Uma democracia só se consolida e se afirma quando, pelo menos, 3 pilares são fortes e consistentes. E esses 3 pilares, em Cabo Verde, estão longe de ser suficientemente consistentes e fortes. O primeiro desses pilares, é um poder judicial forte, tecnicamente consistente e independente. Não temos que dizer frontalmente, nenhuma coisa nem outra. É preciso, para uma democracia avançada, haver uma opinião pública forte, uma sociedade civil pujante. Porquê? Porque a sociedade civil deve ser uma instância de crítica, de permanente fiscalização de todos os poderes. O papel da opinião pública das democracias é extremamente importante e relevante. E ela ainda, entre nós, é incipiente. Um terceiro pilar tem a ver com este segundo. É o problema da liberdade de imprensa. Bom, quer queiramos, quer não, nós nos rankings internacionais e regionais e ficamos satisfeitos com isso, aparecemos em boa posição, normalmente, mas eu creio que isso se deve, sobretudo, quando nos comparam com outros Estados, digamos, menos desenvolvidos do que nós, do ponto de vista da democracia e do Estado de Direito. E nós devemos ser mais exigentes para com o nosso país, mais exigentes connosco próprios. Eu repito uma ideia que tenho dito em várias entrevistas. É uma linguagem futebolística, mas que eu gosto de usar. Havia um treinador que dizia: já fizemos muitas coisas bonitas. Nós já fizemos coisas bonitas no país, nesses 35 anos de independência. Não é? O país cresceu muito, hoje temos liceus em todos os concelhos do país. Eu lembro no meu tempo, na praia havia um liceu. Suponho hoje estão na praia mais de 8 ou 10 ou 12 liceus na praia. Já temos hoje 9 estabelecimentos de ensino superior no país. Pela primeira vez na nossa história, temos mais alunos de ensino superior em Cabo Verde do que no exterior. Temos aeroportos, temos portos, temos boas estradas. A justiça democratizou-se, é importante. Quer dizer, não é realista a opinião daqueles que dizem que bom, a justiça funciona mal, claro, não funciona muito bem. Mas a comparação não pode ser os anos 70 ou 70, 80. Porque nos anos 70 e 80 nós tínhamos 2 tribunais, 2 comarcas, não é? Praia e Mindelo. O acesso à justiça era apenas para segmentos por elites. Hoje a justiça democratizou-se, generalizou-se. Isso é importante. A qualidade, isso é um outro problema, não é? Nós crescemos e desenvolvemos. Mas eu creio que o país precisa de dar o salto. Não demos ainda o salto. Temos que crescer muito mais. Temos que ter menos desemprego. Temos que ter um sistema educativo mais avançado e mais moderno. Temos que ter um desenvolvimento cultural muito mais avançado do que aquele que nós temos. Não podemos estar satisfeitos com aquilo que temos. Então, a melhoria efetiva de qualidade de vida dos cabo-verdianos é um desafio vital para o futuro de Cabo Verde e para a consolidação do seu Estado de Direito e do seu Estado democrático. Então, dizia eu que para esses desafios tem que ter um presidente que possa, face às dificuldades, moderar, arbitrar, equilibrar e apontar o rumo. Ser ele o portador, a referência dos grandes desígnios nacionais de Cabo Verde. Não vou dizer que sou o melhor candidato que os outros, mas eu tenho que, de certa maneira, vender o meu peixe, para essa expressão. Eu creio que tenho condições que favorecem o exercício dessa magistratura de influência no contexto em que vivemos. A minha condição de independente e de distanciamento em relação às forças políticas. Eu creio que isso é importante no contexto que nós estamos. Também se pode argumentar o contrário, já vamos ver. Mas creio que é importante isso. Porque temos agora uma nova maioria absoluta do PAICV. Depois de 2 maiorias absolutas, depois de 2 maiorias qualificadas do MPD nos anos 90 2000, o PAICV inicia uma terceira maioria absoluta. Tem um governo e tem uma maioria forte no Parlamento. Bom, pode-se pensar
se há uma força política que tem a sua maioria no Parlamento e no Governo, se o país tem desafios difíceis, o país precisa de equilíbrio e estabilidade, o melhor é escolher um presidente da mesma área política. Aparentemente parece um raciocínio perfeito. Não estou de acordo. Porque, neste momento, o próprio governo, no âmbito de uma cooperação institucional leal e criativa e dinâmica, precisa de uma voz na chefia do Estado que coopere com ele, que ajude, digamos, nas tarefas da governação, colabore institucionalmente, de acordo com os poderes constitucionais que tem, mas que seja uma voz atenta, uma voz, se necessário, uma voz crítica, para que possa ajudar a encontrar as melhores soluções, sobretudo nos momentos difíceis. Porque se for uma voz, se for a mesma, o mais fácil é estar sempre de acordo. Encontrar as soluções mais fáceis, mais imediatas e mais cómodas. E isso pode ser perigoso nos tempos que correm. Por exemplo, áreas, digamos, que eu conheço melhor, por razões profissionais e da potência, digamos, intelectual. Temos fenómenos hoje em Cabo Verde incontornáveis, como o problema da insegurança ou o problema da credibilização do sistema de justiça aos olhos dos cidadãos. Nós vemos que, face a estes desafios, às vezes há vozes a apostar na tentação de medidas que aparentemente são as mais eficazes, as mais cómodas, as mais simples e as mais cómodas, e que podem traduzir-se, e traduzem normalmente, em cerceamento, restrição de direitos e garantias. É a coisa mais simples que há. É cortar direitos, liquidar garantias. Porque há a ilusão de que, cortando direitos e garantias, sistemas mais duros, nós resolvemos o problema da segurança. Mas nós sabemos que não é assim. E que temos é que encontrar respostas eficazes, nem sempre as mais simples, mas que não impliquem que o núcleo essencial do Estado Constitucional, o núcleo essencial e irredutível dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos permaneça intocável. Isto é, temos que vencer, conter a insegurança a níveis comunitariamente suportáveis no quadro do Estado de Direito, do Estado Constitucional e da democracia. E para isso é necessário que na Presidência da República seja quem tenha esta lucidez estratégica e que seja um democrata genuíno, autêntico, com convicções fortes e firmes na chefia do Estado. Esse é o único critério. Há 2 minutos apenas. Eu pensei que tinha ainda 20. Portanto, são as razões porque me candidato. Creio ter as condições para, no contexto político atual, exercer uma mistura de influência política e moral em Cabo Verde, ter uma cooperação institucional leal, ativa, atenta com o governo, colaborar com o governo na procura de soluções no plano das relações externas, de uma diplomacia ativa, chamada diplomacia económica ativa, na procura de novas parcerias, no reforço de parcerias com os ditos países ou estados emergentes, para que encontremos os meios de solucionar os graves problemas que a nossa economia tem por vencer nos próximos tempos. E eu terminaria dizendo o seguinte, talvez 2 factos que as pessoas aqui talvez não conheçam e que talvez demonstrem que não há razões para ver qualquer suspeição ou dúvida quanto ao facto de, sendo eleito Presidente da República, como espero sê-lo, de poder coabitar, se preferir esta expressão, perfeitamente com o governo do Dr. José Maria Neves. Em 91, lembro perfeitamente, era eu Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde do governo da MPD. Era eu membro da Comissão Política Nacional da MPD. E fundador desse partido. Num período de natural tensão política e picardia entre PICV e MPD. Lembro de 2 factos muito relevantes. Recebi no meu ministério uma delegação da Comissão de Relações Externas do PICV, chefiada por quem? José Maria Neves. Que falamos, elogiou a política externa do governo da MPD, que nós tínhamos, e publicamente numa entrevista disse umas coisas mal, naturalmente, do MPD, que estava a perseguir o PCD, mas disse, mas o Ministro dos Estrangeiros, Jorge Fonseca, posso dizer realmente, leva a cabo a política externa com sentido de Estado, de equilíbrio. Ele é dos poucos dirigentes que recebe a oposição e o recebemos, e é uma pessoa que nos dá
garantia de equilíbrio e estabilidade. Dias depois, o líder parlamentar do PSDB no Parlamento fez a mesma declaração. Quem era o líder parlamentar? O Dr. Aristides Raimundo Lima. Isso em 92. Não creio haver razões para que, 20 anos depois, o jovem ministro dos Estrangeiros, hoje um pouco menos jovem, não dê estas garantias de isenção, imparcialidade e equilíbrio para que exerça uma chefia do Estado com equilíbrio.